temos refletido sobre o que significa percorrer a jornada da vida com Deus. E temos abordado diferentes fases e estações que compõem essa jornada com o Senhor. Quando andamos com Deus, Deus nos conduz a certos lugares. Por exemplo, há 2 domingos atrás eu preguei sobre o tempo de preparação, quando Deus nos conduz a momentos e estações em que somos quebrados. Foi assim com Elias. Ele foi conduzido ao ribeiro do Querite, um lugar onde ele foi quebrado. O homem foi quebrado, para que então nascesse o homem de Deus. Há tempos em que somos tratados e curados através de situações indesejadas. Mas é em tempos assim que aprendemos obediência, dependência, confiança. Semana passada eu falei sobre momentos de desafio, quando Elias sobe o Monte Carmelo e então disputa com os profetas de Baal. Tempos de enfrentamento, momentos em que Deus pede de nós coragem, compromisso, convicção em suas promessas. Hoje eu quero falar sobre um outro ponto da nossa jornada com Deus. Quero falar sobre um ponto baixo, um ponto difícil. Eu quero falar sobre o deserto. Eu quero falar sobre o deserto do desânimo, o deserto do esgotamento, o deserto da desmotivação, o deserto da depressão, o deserto no qual nos encontramos sem vontade de prosseguir, sem ânimo para tocar o barco e avançar em direção ao próximo capítulo. Os desertos que turvam a nossa visão e nos fazem cogitar a possibilidade de desistir, de abrir mão, de pular fora. Elias, o profeta, tem sido nosso personagem. A biografia dele tem sido o pano de fundo da nossa reflexão nessa série. Hoje, mais uma vez, falarei sobre Elias, e eu falarei sobre quando Elias entrou no deserto do desânimo. Como ele vivenciou esse momento, como Deus o tirou de lá, e como Deus também nos tira dos nossos desertos. Eu quero falar sobre isso, espero que você esteja com o coração aberto, porque eu creio, Deus vai falar conosco, a voz do Espírito Santo vai se pronunciar dentro desse auditório. Você pode orar comigo? Pai bendito, eu quero colocar cada uma que está aqui diante de Ti, a começar por mim, Senhor. Eis-nos aqui, fala conosco, visita-nos com a Tua palavra que gera vida. Espírito de Deus, que essa noite não seja apenas uma noite de ouvir conceitos e ideias interessantes, não. Eu oro, Senhor, ó Deus, que essa noite seja uma noite em que o Teu povo é chacoalhado pela palavra do Senhor. Pai, que mudanças aconteçam aqui nessa hora, que cadeias se quebrem, Senhor, ó Pai, que corações que entraram de um jeito saiam de outro. Eu oro isso, faz essa mudança pelo poder do Teu Espírito, Senhor, faz assim. Em o nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, é o que queremos e é o que te pedimos, para a Tua glória. Assim oramos, e toda a igreja diz amém, amém. 1 Reis capítulo 19, é nesse ponto da jornada de Elias que paramos, é nele que retomamos hoje. Assim diz a palavra de Deus, do versículo 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Antes de continuar no texto, cabe aqui uma rápida retrospectiva. Semana passada nós vimos o episódio em que Elias sobe ao Monte Carmelo, disputa com os profetas de Baal. E essa disputa se encerra com Deus respondendo o sacrifício de Elias com fogo e deixando claro e evidente que o Deus de Elias era Deus de fato, e que Elias era o homem de Deus. E que, portanto, aqueles profetas de Baal eram falsos profetas. E diante dessa prova explícita de que o Deus de Elias é que era Deus e que Elias era o verdadeiro homem de Deus, o povo então se lança ao chão e prostrado grita: só o Senhor é Deus. E Elias conduz o povo a uma matança coletiva. Eles matam os falsos profetas ou os profetas de Baal.
Portanto, cabeças rolam, mortes acontecem, e Jezabel fica sabendo. Jezabel, esposa de Acabe, o rei de Israel. Jezabel, que já vimos aqui na nossa série, era uma rainha que tinha na sua mesa, no seu palácio, esses profetas de Baal. Ou seja, quando ela soube que Elias comandou a matança dos profetas de Baal, ela ficou com uma raiva tremenda. E a Bíblia diz, versículo 2: por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça contigo o que você fez com a vida deles. Em outras palavras, eu te prometo que assim como você cortou a cabeça deles, eu, Jezabel, vou acabar com a tua raça. Versículo 3, diante desse áudio da Jezabel, Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Eu quero começar falando sobre como chegamos aos desertos de desânimo. Porque ninguém chega a esse lugar chamado desânimo, depressão, desmotivação profunda, do nada, ou por acaso, ou de repente. De repente eu me encontro sem motivos para viver. De repente não tenho forças para levantar da cama. De repente perdi toda a motivação com a minha fé, com a minha caminhada espiritual, com a igreja, com Deus, com o meu chamado. Não existe essa de repente. O que existe são processos invisíveis, isto é, processos que estão se desenrolando dentro da nossa alma e que culminam nesse deserto de desânimo. Processo, etapas, passos. Então eu quero começar falando para você, olhe bem para mim, 5 passos para facilmente entrar no deserto do desânimo. Talvez você diga: pastor, eu não quero essa fórmula. Como assim? Eu vim para receber uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e você diz para mim que o começo da mensagem de hoje é a fórmula para o desânimo? É exatamente. Eu vou falar sobre essa fórmula, sobre essa equação, sobre esses 5 passos, exatamente para a gente ficar ligado e não se deixar levar por nenhum desses passos. Primeiro, fale comigo, medo. Versículo 3, a Bíblia diz: Elias teve medo. Agora eu faço uma pergunta para você: como alguém como Elias tem medo de uma mensagem, de um zap da Jezabel? O camarada sobe o Monte Carmelo, desafia 850 falsos profetas. Minha gente, tudo isso sozinho. Ele tem fibra, você está compreendendo? Para aguentar o seu tempo lá no Querite, em que ele tinha que ser alimentado pelos corvos. O camarada ora pelo filho da viúva que estava morto, o menino ressuscita. Que é isso, minha gente? Se tem oração forte, me parece que era de Elias. Elias, um homem de fé, um homem que, por sinal, se tivéssemos pausado a nossa leitura da vida de Elias no capítulo 18, provavelmente o retrato que teríamos dele é de um herói. Aí entra o capítulo 19 e o herói está pedindo a morte. Então o que está acontecendo? De onde vem esse medo? A raiz do medo de Elias não pode ser outra, senão Elias esqueceu a fidelidade do Senhor em sua vida. Elias esqueceu que Deus foi com ele no Querite, alimentando ele todos os dias com os corvos. Elias esqueceu o Deus que foi com ele em Sarepta, quando ele estava diante de uma viúva que nada tinha, e Deus o usou para alimentar aquela viúva e prover para ele também. E Elias esqueceu o Deus que foi com ele no Carmelo, quando sozinho ele enfrenta aqueles falsos profetas. Elias esqueceu o Deus que, quando ele orou pedindo: Senhor, faça chover novamente, Deus abre os céus e derrama chuva sobre a terra. Elias esqueceu a sua história com Deus. E a amnésia espiritual gera incredulidade.
Você que hoje está passando por uma situação na sua vida e está dizendo assim: estou com medo, estou inseguro, estou incerto, pois Deus me mandou essa noite falar para você: revisite a sua história, rememore o seu passado e você verá que Deus foi com você ontem, Deus proveu ontem, Deus cuidou de você ontem, Deus não te deixou sair ou estar longe dele ontem, Deus te acompanhou, Deus te guardou, Deus te ungiu, Deus te abençoou. Ei! Igreja, a fidelidade do Senhor na nossa história deveria ser o combustível da nossa fé para o nosso hoje. Mas quem esquece o que Deus fez ontem, não tem fé para enxergar Deus no hoje. E faz como Elias, que escuta a mensagem da Jezabel e parece que tira Deus da equação da vida. E quando você tira Deus da equação da sua vida, o que te sobra? Um problema, um problemão inadministrável. Devolva Deus para a equação da sua vida hoje. E diga: sim, tenho motivos para temer, mas também eu tenho motivos para confiar. Medo. Segundo, diga comigo, isolamento. No versículo 3 a Bíblia fala que ele teve medo, fugiu, foi para Berseba de Judá. E antes de entrar no deserto, está escrito no texto: deixou o seu servo e entrou no deserto. O que significa que ele entrou no deserto? Sozinho, sem ninguém. O servo era o parceirão dele. O servo era a sua companhia, mais fiel, mais íntima, mais próxima. Elias o deixa e entra no seu deserto, isolado. Isolamento. Adoece. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 1, é um texto muito interessante, queria que você me acompanhasse. Olha o que a Bíblia diz: quem se isola busca interesses egoístas. Fala comigo essa última frase. E se rebela contra... Sabe o que é isso? Você já percebeu que quando você está passando pelo dia mal, e geralmente quando a gente está passando pelo dia mal, a gente evita conversa, não quero conversar, evita sair, não quero sair, evita muito papo, evita a companhia de pessoas, né? Assim a gente fica meio que fechado para balanço. E quando a gente se isola no dia mal, nunca emerge nos nossos pensamentos o melhor, sempre emerge o pior. Já percebeu isso? Você está lá no dia mal, aí você se isola, quero conversar com ninguém. Ó, está vendo uma placa escrita aqui, fechado para balanço. Você se isola, aí você está lá na sua. Aí o que é que vem na tua cabeça? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta? Vem na tua cabeça assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, onde é que Deus está nisso tudo, por que é que Deus está calado? Entende? Sempre emerge o pior, é o que a Bíblia está dizendo, Provérbios capítulo 18, versículo 1, aquele que se isola, se rebela contra a sensatez, ou seja, nada de sensato surge na cabeça da pessoa isolada, planos insensatos, escolhas insensatas, tudo que há de insensato, é isso que surge em nós, no isolamento. Ora, por quê? Porque vida cura vida, porque gente cura gente, porque Deus usa pessoas para transformar a vida de pessoas, porque sim, Deus fala, mas muitas vezes Ele fala através de alguém para nós. Então tenhamos cuidado com esse segundo passo, porque quanto mais desanimados estamos, mais queremos ficar isolados, e quanto mais isolados estamos, mais desanimados ficamos, não é assim? É um ciclo vicioso, ou você quebra esse ciclo, ou esse ciclo quebra você. Decida, escolha, rompa com o isolamento e diga: eu preciso conversar, eu preciso de gente, eu preciso de ajuda. Não fique nos seus desertos sem ninguém. Terceiro, fale comigo: medo, isolamento, frustração. Elias estava ali naquele deserto do desânimo por uma frustração tremenda. Raciocine comigo, ele sobe ao Carmelo, Deus responde com fogo, o povo vê que o Deus de Elias é Deus. Ele espera, portanto, que a partir daquele ponto se estabeleça em Israel uma reforma espiritual, um avivamento, sim ou não?
Essa era a expectativa dele. Não, agora esse povo vai se converter, vai se voltar ao Senhor. Acabe e Jezabel vão deixar os seus ídolos, vão voltar o coração para Deus. Mas não é isso que acontece. No dia seguinte, a rainha maravilhosa Jezabel envia para ele uma mensagem falando: que? Tá louco? Arrependida nunca, com raiva sempre. O sonho dele, o desejo dele por reforma espiritual, vem a ruína. E quando os seus planos e sonhos e desejos se desmantelam, a palavra é frustração. Orei tanto e não deu certo. Quis tanto e não se concretizou. Sonhei, planejei com tanto afinco e não se materializou. A vida é marcada por momentos de frustração. A nossa jornada contará com frustrações. Começa um relacionamento, você tem sonhos, planos, acha que o quê? Vai ter futuro, não tem futuro. Em poucos meses ou em alguns anos acaba, se encerra. Fica noivo, pensa que vai dar casamento, entre o noivado e o casamento a relação acaba. Vai para uma entrevista de emprego, esperando que a entrevista se transforme em emprego, de repente recebe um e-mail dias depois: obrigado por comparecer à entrevista. Somos gratos, você tem potencial, fica para a próxima. Porque a vida conta com frustrações. Eu quero dizer para você uma coisa: o fato de sermos seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré não nos blinda de frustrações. Não significa que tudo o que queremos e desejamos virá em nossa direção e se concretizará do jeito e no tempo que queremos. É muita infantilidade achar que, porque sirvo a Deus, tudo tem que girar em torno de mim e tudo deve convergir para a minha satisfação. Não é assim que funciona. A fé em Jesus não é a fé que faz Deus trabalhar ao nosso serviço, é a fé que me coloca a serviço dele. Logo acontecem frustrações, orações não respondidas, problemas que nos derrubam, gigantes que aparentemente são maiores do que nós, se colocam em nosso caminho. Pessoas nos deixam, pessoas nos abandonam. Planos vão para o lixo. O que fazer? Pois bem, frustração, a gente precisa ter cuidado com a frustração que engole a nossa esperança, porque o ruim não é a frustração em si, mas o poder que damos a ela. Por que Elias estava no deserto do desânimo? Porque passou por uma frustração? Não, todos passamos, mas porque a frustração dele foi tão intensa, tão profunda, que engoliu, consumiu a sua esperança. E quando a nossa frustração engole, consome a nossa esperança, a gente vai fazendo o caminho para o deserto do desânimo. Frustração que engole a esperança. É aquela frustração que estou tão decepcionado com essa pessoa, tão frustrado com essa situação, tão frustrado com esse plano que não deu certo, que eu nem vejo motivos mais para tentar de novo, para me levantar, para orar mais uma vez, sabe? Eu não consigo olhar para o meu amanhã com esperança, com um olhar esperançoso. Pois bem, a frustração foi o ladrão da sua esperança. Na vida de Elias foi assim, por isso ele estava naquele deserto. Mas tem mais: medo, isolamento, frustração. Quarto, autocomiseração. No versículo 4 ele ora dizendo: Deus, já tive o bastante, e tem mais uma coisa, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu acho interessante como quando a gente está passando por um dia difícil, ou por tempos difíceis, a gente é dramático em oração. Nós somos, você é que eu sei, eu sou, a gente dobra o joelho e fala assim: Pai, nessa casa é tudo nas minhas costas, tu não vês, sou sozinho, eu que faço tudo, não aguento. Aí a gente começa lá o nosso drama para Deus. Elias fez isso, quando ele diz: eu já tive o bastante, Senhor, e eu não sou melhor que os meus antepassados. Ele está dizendo assim: ó Deus, se o Senhor esperava um profeta assim de primeira categoria, não sou. Não sou, eu sou de segundo escalão, não sou melhor do que os meus antepassados. Você só achava que, me colocando aqui em cena ia ter um progresso. Não, teve um retrocesso. Não conta comigo, eu sou pequeno, eu sou impotente, eu sou frágil, eu sou. Eu penso em Deus olhando para isso, falando assim: meu filho, quanto drama. Para que esse vitimismo?
Nós somos assim. Autocomiseração, coitadismo. Pobre de mim, coitado de mim. Ó Deus. Ó vida, ó terra, ó céus. Ah, quantas vezes eu orei assim para Deus. E foi tão inútil. Foi tão inútil e é tão inútil, porque toda autocomiseração, ela só faz duas coisas: exagerar o problema e apequenar o meu potencial. Eu vejo o problema como imenso e me enxergo como um nada. Como o revetreco do Rivo Troço. O nada, entende? É isso. Uma vez eu estava orando, eu disse exatamente: Senhor, aquela autocomiseração de sempre: Pai, eu sou tão fiel a Ti. Qualquer dia desse eu vou entrar num buraco, eu vou desaparecer. Quero ver, Senhor, quem vai atrás de mim me valorizar. Deus olha com seu olhar de misericórdia e diz: filho, fica na paz. A gente fala, já tive o bastante, e Deus olha para a gente e diz: você não sabe o que eu vejo, você não entende como eu entendo, e você não enxerga o que eu enxergo. Dentro de você ainda tem muito mais para gastar. Não diga já tive o bastante. Autocomiseração. Quem lambe as próprias feridas não faz nenhum favor a si mesmo. Pelo contrário, se auto-sabota. Mas tem um quinto e último ponto. Fala comigo: medo, isolamento, frustração, autocomiseração. Tem um quinto e último ponto aqui: esgotamento. Ele estava esgotado fisicamente, exaurido emocionalmente. Pense comigo, Elias chega naquele deserto depois de caminhar um dia no deserto. Um dia de deserto. Meu amado, um dia de seca em Brasília é tarefa árdua. Um dia caminhando no deserto. Logo ele faz aquela oração em um estado de cansaço, de desgaste físico muito grande, mas além disso, também emocional. Porque Elias vem de uma bateria de problemas. 3 anos enfrentando problemas. 3 anos fugindo de Acabe. 3 anos de deserto em deserto. Ele vai ao ribeiro do Querite. Ele fica ali à mercê da providência divina, esperando que os corvos lhe alimentem. Olha a pressão psicológica que esse homem vivencia. Será que vou comer? Será que não vou? Como será? Vai à cidade de Sarepta e então se depara com uma viúva que supostamente deveria alimentá-lo, mas a viúva é pobre. Como é que a viúva pobre alimenta o homem? Enfim, coisas que só Deus inventa. E chegando em Sarepta, ele descobre: eu estou aqui para resolver problemas. Ele resolve o problema da escassez da mulher, ele resolve o problema da morte do filho da mulher, ele resolve problemas, resolve demandas. Ele sobe ao Carmelo, disputa com os profetas, tem êxito, tem vitória. Mas quantos aqui sabem que as vitórias também nos desgastam? Que conquistas também sugam nossas energias? Que é exatamente às vezes após os momentos altos da nossa vida que sentimos uma baixa tremenda na nossa energia, no nosso ânimo. Enfim, ele está esgotado. E eu me pergunto se há alguém aqui nessa noite esgotado, como resultado de uma longa soma de problemas e situações que você já teve que administrar, enfrentar, com o rosto de gente forte, com a cara de pessoa forte. Você está aí com essa conta para pagar alta, conta emocional, e o seu saldo é insuficiente. Por isso você está no vermelho. Você está colhendo o resultado de uma longa soma? Então, esgotamento. Agora coloque os olhos aqui nessa equação e pensa comigo, o que é que mais Deus toca você nessa hora? É o medo? Acaso você está temendo os homens, porque se esqueceu da fidelidade do Senhor em sua vida? É o isolamento? Ninguém sabe porque você não deixa saber, está enclausurado, fechado e isolado. Quando tudo que precisa é uma conversa, é um abraço, é um colo. Frustrado, com frustrações tamanhas que engoliram a sua esperança, autocomiseração, lambe-feridas, ou esgotamento,
há uma exaustão que se estabeleceu aí, que agora está aí, mas não é de agora. É resultado de uma longa soma. A boa notícia é que quando nós entramos nos nossos desertos, Deus não abre mão de nós. E que Deus vai lá e nos visita e nos alcança, e eu tenho para mim que é exatamente isso que o Espírito de Deus quer operar aqui nessa noite, especificamente na vida de pessoas, que esse é o ponto da jornada em que você se encontra. O Espírito de Deus quer ir aí onde você está e dizer: calma, filho, eu vim aqui para te tomar pela mão e apontar para você um caminho melhor. É o que Deus faz na vida de Elias. Eu quero falar sobre a solução, eu quero falar sobre o remédio divino para sair desses desertos. E a Bíblia fala a partir do versículo 5, que Deus envia um anjo, é o anjo do Senhor que aparece para Elias. O versículo 5 do capítulo 19 diz assim: o anjo do Senhor tocou Elias, tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou, viu que junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Minha gente, o anjo trouxe um lanche. Ele comeu, bebeu e orou, agradeceu, cantou um louvor, um hino, um cântico. Deitou-se de novo. E o anjo não incomodou, deixou ele tirar o cochilo. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, ou seja, teve uma pausa. O anjo, deixa esse cara dormir. Voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma. Preste atenção, tem um complemento. Pois a sua viagem será muito longa. Aí então Elias se levanta e percorre um caminho de 40 dias até o Monte Horebe. Primeira coisa, fale comigo: descanso. Deus deu descanso ao profeta. Eu amo isso daqui. Gente, igreja, olha que palavra poderosa. Deus poderia ter enviado um anjo, para o anjo chegar lá, dando um sermão em Elias, dizendo: Elias, eu vim aqui com a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor. Tu é um profeta muito meia boca, é um crentezinho desses mesmo ralo, porque na hora que Deus mais precisa de ti, tu está com essa ladainha: ah Deus, ó céus, ó terra, tira a minha vida. Levanta, rapaz, cria vergonha na tua cara e vai pregar. O anjo não poderia ter dito isso? Mas ele não disse, ele chega e diz: levante-se e coma. E Elias então levanta, come, deita. Deus dá descanso, Deus deixa ele descansar. Antes que Deus fale qualquer outra coisa, antes que Deus venha ministrando qualquer outra coisa na vida de Elias, a primeira coisa que Deus ministra na vida dele é: filho, tira um cochilo, você está cansado, descansa. Uau, eu penso que tem gente que hoje à noite vai chegar em casa e vai dizer assim: ó, vocês não falam muito comigo, ó. Deus falou comigo e o versículo que falou foi: levante-se, coma, bebe e descansa. Né? Igreja, descanso, a gente entende muito pouco sobre descansar, por muitos motivos. Por motivos culturais, o nosso mundo não é um mundo que está acostumado ao descanso. Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, ele escreve um livrinho chamado, ele escreveu já vários ensaios e etc, mas esse é interessantíssimo, A Sociedade do Cansaço. Ele diz assim: a nossa sociedade acostumou-se com cobranças excessivas, alta performance, alta produtividade. Esses são os nomes, esses são os termos. E aí o Byung-Chul Han diz assim: nela, nós somos ao mesmo tempo a vítima e o agressor. Forte demais. Ele está dizendo assim: nós nos tornamos os nossos próprios algozes. Nessa sociedade de enquanto eles dormem eu trabalho, enquanto eles descansam eu estudo, enquanto eles tiram férias eu me preparo. Nessa sociedade em que os motes são alto desempenho, alta performance, alta produtividade, metas, resultados, over delivery, faça mais, entregue acima das expectativas. Em uma sociedade dessa, conquiste, avance, construa, não pare. Em uma sociedade assim, nós nos tornamos os nossos próprios algozes, à medida que enchemos, empanturramos a nossa agenda de compromissos, e de cursos, e de gente, e de coisas, e de...
é a nossa vida. É a nossa vida. É a minha vida. Eu falo isso como quem prega para si mesmo. Eu não posso ser assim, não, qualquer pastor, não. Eu tenho que ser pastor, pregador. A mensagem de domingo deve ser melhor, e sempre incrível, e sempre algo novo. E meu Deus do céu, eu já preguei tudo que eu podia pregar. Qualquer dia desse, eu acho que eu sento numa cadeira dessa, Lucas, eu digo, já deu. Já falei. Sociedade do cansaço. Aí a gente vai criando as igrejas do cansaço. Essa semana nós até conversávamos com algumas pessoas da nossa equipe ministerial sobre isso. Longe de nós, não queremos isso, não podemos cair nisso. Facilmente entramos nisso. Por quê? Porque estamos imersos em uma cultura de cansaço. E a palavra de Deus para alguns aqui é exatamente essa. Assim diz o Senhor para você, quem sabe a coisa mais espiritual que você tem para fazer hoje é não fazer nada. Quem entendeu? Quem sabe o que há de mais espiritual para você fazer hoje na sua vida é pausar, diminuir, desacelerar, enxugar agendas, dizer não, colocar limites e falar para o mundo: estou descansando. Sabe por quê? Porque Deus santificou o descanso. Deus santificou o descanso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas por esses dias eu li um rabino, que ele como rabino, um estudioso, um mestre judaico, ele lê o Antigo Testamento especialmente com a perspectiva de um judeu. E na minha opinião ninguém entende melhor o Antigo Testamento do que o povo do Antigo Testamento, eles. E esse rabino, Abraham Joshua Heschel, tem um livro chamado O Shabat, em que ele simplesmente fala sobre o sábado. E ele falou algo que saltou para mim, e eu disse, nunca pensei assim. Ele falou assim: Deus criou tudo em 6 dias. Ele trabalhou no primeiro, trabalhou no segundo, trabalhou no terceiro, trabalhou no quarto, trabalhou no quinto, trabalhou no sexto. No 7º dia ele descansou. E ele santificou o 7º dia, ou seja, Deus não santificou os dias em que ele trabalhou, Deus santificou o dia em que ele descansou. Aí ele vai além, ele diz mais, ele diz assim: Deus poderia ter santificado um lugar. Quando Deus criou tudo, ele poderia ter escolhido um pedacinho da terra que ele criou para santificar e dizer: esse lugar é santo, lugar de culto, lugar para me adorar. Mas antes de santificar um lugar, ele santificou um tempo, um dia, um momento. Ele santificou o descanso. Aí ele diz mais, nunca tinha pensado nisso. Ele diz: o primeiro tabernáculo Moisés santificou, mas o descanso Deus santificou. E ele fez isso para que nós aprendamos que a vida não é sobre fazer mais, a vida é sobre ser melhor. E o descanso é sagrado, é santo, até para Deus. Como a gente precisa desse descanso. Eu penso que nós precisamos resgatar essa disciplina em nossa vida, o descanso. Pois quando quebramos os princípios do Criador, não somos nós que quebramos os princípios, é o princípio que nos quebra. Pause, descanse. Fala comigo: descanso, palavra. Aí então a palavra de Deus, versículo 9, vem até Elias. Elias aqui já não está no deserto, ele está no Horebe. O que é muito interessante, lá no deserto, lugar de sequidão, de esterilidade, ele já não está lá, ele por 40 dias viaja alimentado pelo pão e a água que o anjo lhe dá. Ele vai ao Horebe, o Horebe que é o monte em que provavelmente, dizem os comentaristas, Moisés recebeu as tábuas da lei. Logo o Horebe é símbolo desse lugar de revelação, de encontro, de manifestação da presença de Deus. Em outras palavras, Deus tirou Elias do quarto e o levou para a igreja. Quando ele chega lá, a palavra de Deus fala com ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui?
Versículo 10, Elias então começa a falar toda a sua narrativa. Ele diz: ó Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas. Aí ele fala assim: eu sou o único que sobrou, e agora tem uma turma querendo me matar. Resumindo, aqui o Elias dá um sermão para Deus de 3 pontos. Ponto 1, eu sou fiel. Ponto 2, eu sou o único fiel. E ponto 3, não vejo a recompensa dessa fidelidade. É isso que ele está dizendo. Eu sou fiel, eu sou o único fiel, e sinceramente eu não estou vendo muita recompensa, muita vantagem em ser fiel, porque se eu sendo fiel como eu sou, querem a minha cabeça. Aí Deus então fala de novo. Deus diz assim, verso 11, saia da caverna, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí, diz a Bíblia que um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas, diante do Senhor veio, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto e Deus também não estava no terremoto. Versículo seguinte, veio um fogo intenso e Deus não estava no fogo intenso. Até que então, depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Elias então sai da caverna como quem discerne que Deus está na brisa suave. Ele sai da caverna. E ele sai para escutar Deus que diz: Elias, o que você está fazendo aqui? A palavra de Deus vem para Elias, e escute bem, primeiro ela vem com graça. Deus não fala com Elias em tom de acusação, em tom de condenação, em tom de cobrança, em tom de exigência. Deus, quando fala com Elias, Ele fala com gentileza, Ele fala com graça, com graça, com graça. Ele fala com suavidade, é na brisa suave. Por que na brisa suave? Porque um homem quebrado não escuta Deus no vento forte. Um homem quebrado não escuta Deus no terremoto. Um homem quebrado, um homem fragilizado, um homem adoecido na alma, não encontra Deus no fogo, encontra Deus na brisa suave. Deus fala com gentileza, com delicadeza. Deus fala, eu aprendo aqui, na linguagem que nós precisamos. Deus fala da maneira que acessa o nosso coração. Quando é para ser fogo, Ele vem como fogo. Quando é com terremoto, Ele chacoalha a terra. Mas quando é brisa suave, Ele vem mansinho. Ele não grita, Ele sussurra. Deus sabe como falar conosco, como nos acessar, com qual linguagem tocar nossos corações. E tem mais, para mim o mais importante, veja bem, note isso. Quando a palavra de Deus vem para Elias, ela vem para corrigir a sua visão e as suas perspectivas equivocadas da realidade. É forte. Versículo 18 do capítulo 19, Deus vai dizer assim: Elias, 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 você está achando que você é o único fiel, o único que não se dobrou a Baal? Versículo 18 do capítulo 19, existem ainda 7.000 joelhos, Elias, que não se dobraram a Baal. Ou seja, você está com a percepção da vida errada, você está com uma visão distorcida dos fatos, você está com uma perspectiva equivocadíssima. Você está crendo, Elias, em uma mentira. Estou sozinho, mentira. Sou o único, mentira. Não vale a pena ser fiel a ti, Senhor, mentira. Você está crendo em mentiras. Quando a palavra de Deus vem até nós nos nossos desertos, ela vem para trocar mentiras por verdades. Eu fico só pensando quais mentiras estão sendo alimentadas pelo diabo nas nossas vidas, nos afundando nesse poço de desânimo. Deus, estou sozinha, não tenho o suporte que preciso. Mentira. Não dou conta, não tenho sabedoria para isso. Mentira. Não tenho fibra, não tenho força para isso, Senhor. Mentira.
mentiras, mentiras. Aí Deus vem e diz: ei, a minha palavra é poderosa para desmantelar sofismas e fortalezas que se constroem em nosso pensamento e trazer cada pensamento cativo à obediência de Jesus. É essa palavra, a palavra de vida, a palavra de Deus, que vem arrancando as mentiras e colocando dentro de nós as suas verdades, querido. A verdade sobre você é que Ele, o Senhor teu Deus, te diz: ainda que você passe por um vale de sombra e de morte, Ele é com você, a sua vara e o seu cajado te consolam, e diante dos teus inimigos, Ele prepara uma mesa, Ele faz o teu cálice transbordar, e o óleo escorrer sobre ti. Ainda que você atravesse as muitas águas, elas não te afogarão, e o mais intenso fogo não te queimará, porque você tem o nome gravado nas palmas da sua mão. Assim diz o Senhor: eu sou contigo, eu sou por você, eu vou adiante de você, eu sou a tua luz, eu sou a tua salvação. Não há o que temer, ainda que uma guerra estoure contra ti. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o bom pastor, e ninguém nem nada é capaz de arrebatar uma ovelha sequer das minhas mãos. Sobre ti repousa o meu cuidado, diz o Senhor, sobre ti repousa o meu amor, diz o Senhor, sobre ti repousa a minha graça, diz o Senhor. Eu te cerco, eu te livro, eu te acompanho, eu te guio, eu te guardo, eu te sustento, eu te levanto, eu te abençoo, eu te unjo, eu te preparo, eu te empodero, eu te equipo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Gente, chega dessas mentiras, assim diz o Senhor, essa noite. Deus quer colocar suas verdades em nós. Enquanto as luzes se apagam, eu quero encerrar com isso. Deus lhe deu descanso, Deus lhe deu uma palavra. Por último, Deus lhe deu propósito. Deus lhe deu um propósito e um parceiro. Ele diz assim nos versos seguintes, o Senhor dizendo para Elias: Elias, levanta, volta pelo caminho por onde você veio, e vai ungir Hazael, rei da Síria. Vai ungir Jeú, rei de Israel. Vai ungir Eliseu como teu sucessor. Lugar de profeta é ungindo gente. Lugar de profeta é levantando reis. Lugar de profeta não é lambendo feridas por causa do passado, mas construindo futuro. Elias, eu ainda tenho muito para você fazer. Elias, levante-se, eis que eu te entrego um propósito novo, uma tarefa nova, eis que eu te devolvo para o teu lugar de missão. É o que Deus estava fazendo com aquele homem, é o que Deus diz para você, para mim, para cada pessoa nesse lugar. Você não pode parar, não pode desistir, não pode abortar do seu caminho por causa desse deserto. Não, há muito para Deus fazer através de você, o propósito dele não cessou em sua vida. Logo o deserto não pode ser lugar de parada, mas lugar de passagem precisa ser. E Deus lhe deu um parceiro, Eliseu, que a partir daquele dia, do capítulo 19 em diante, acompanhará Elias em sua trajetória. Deus lhe deu um amigo, Deus lhe deu um servo. Porque vida cura vida, porque gente cura gente, porque pessoas são solução de Deus na vida de pessoas. Deus quer te dar conexões para curar seu coração, para renovar a sua visão, para te devolver esperança, para ser um braço com quem você pode contar, um abraço no qual você se sente acolhido, sim, um ombro no qual você pode chorar. Pessoas. Sabe, igreja, eu quero orar com você. Eu quero orar porque naquele túnel longo e escuro em que Elias estava, houve luz. No seu túnel, no meu túnel, aparentemente sem fim, extremamente escuro, sempre haverá luz. Sempre haverá luz. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Fazer brilhar nos nossos túneis escuros a luz do mundo, que é Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos por um momento. Se você diz: pastor, é comigo. Me parece que enquanto você falava, você pregava para mim. Levante sua mão bem alto no seu lugar.
há algo que Deus, há mudanças aqui, há mudanças que o Espírito de Deus quer operar em corações de uma maneira assim muito profunda. Levante sua mão bem alto no seu lugar onde você estiver. Isso, bem alto onde você estiver. Eu quero orar por você, e eu quero pedir a intercessão da igreja. Onde, se você é da igreja, você está perto de alguém que está com a mão levantada, põe a mão no ombro dessa pessoa, como um sinal de intercessão e de oração. Sabe, cada líder, cada pastor, cada coordenador, cada voluntário que está nesse lugar. Vamos levantar as nossas vozes em oração, vamos levantar uma atmosfera de intercessão. Há cadeias para serem quebradas nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Há mudanças para acontecer em corações. Espírito de Deus, eu oro porque, Senhor, Tu sabes onde nos encontrar, Tu sabes como nos encontrar, Tu nos conheces, ó Deus, Tu nos conheces, Senhor, Tu nos conheces. Vem e alcança esse coração quebrado. Vem e alcança, Senhor, esse coração ferido. Vem e fala a esse coração: filha, descansa. Filha, eu corrijo a tua visão. Filha, olha com a minha perspectiva. Filha, eu te devolvo o propósito. Você tem ainda muito para viver na minha vontade. Você ainda tem muito para experimentar na minha vontade. Eu quero te usar. Eu quero operar através de você. Que venha o renovo do Senhor sobre ti, que venha a graça do Senhor sobre você. Que Ele tire agora as vestes de tristeza e derrame sobre você o óleo da sua alegria. Abra o céu, Senhor, abra o céu, Senhor, abra o céu nessa hora. Toda mentira que o inimigo, Senhor, tem alimentado, eu declaro quebrada nesse coração. Eu decreto agora nessa hora que as trevas retrocedam, que o desânimo retroceda, que a tua presença, que o teu poder, que o teu agir, que o teu Espírito, Senhor, somente o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações. Aleluia, aleluia. Eu sozinho nunca amei, Jamais. mas me abandonaste. Será que você pode levantar suas mãos, fazer dessa música sua oração? Em ti, Senhor, Tu vais à frente. És meu libertador. Sozinho nunca estarei. Aleluia. Mas me abandonaste. Minha herança, minha força e proteção. Ele é contigo. Ele te fortalece.